Amém, tá conectado, amém. A paz do Senhor Jesus para quem vai ouvir pelo áudio depois, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. O pessoal do Meet, a Eliane, o Assolu, a Cláudia, a Silvana, a Dona Maria, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Que música linda, né? Essa música é A Tua Mesa Cura, né? Uma música tão linda, né? Uma vez eu ouvi o testemunho da cantora sobre essa música. Ela falou que Deus deu essa música para ela. E já há muitos anos ela vinha tentando engravidar, né? E ela descobriu que não podia, né? E ela falou que Deus deu para ela como ela tinha que fazer esse clipe dessa música. E no final do clipe ela tinha que se reunir com a família dela e colocar na mesma um sapatinho de bebê. E ela foi e falou, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Isso é um assunto muito sério para mim e pro meu marido, né? Brincar com uma coisa tão séria assim, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Como que eu vou colocar um sapatinho na mesa? Isso é um assunto tão delicado, magoa tanto eu e meu marido. E ela ficou pensando nisso, né? Ela falou, meu Deus, como que eu vou falar isso pro meu marido? Meu marido não vai concordar, né? E ela ficou nesse dilema. Enquanto ela estava nesse dilema, né, e sabendo que ela ia ter que colocar um sapatinho no final da música, aí ela diz que começou ao preparo, né, ao preparativo. E no final, realmente, ela estava grávida. Aí no final, quando ela colocou o sapatinho, realmente era algo real, né? E ela fala que, nossa, foi algo incrível na vida dela, foi um milagre de Deus, né? Que lindo, né? Amém. E esse é o nosso Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. O Salmo 116 é um salmo que fala sobre isso, é um salmo muito lindo. É um salmo que geralmente ele é atribuído a Davi. E é um salmo onde o salmista reconhece que Deus é muito bom. É um salmo onde o salmista reconhece que Deus tem sido muito generoso com ele. É um salmo onde o salmista não diz que não tem problemas, ele diz que já passou por muitos problemas, mas que de todos eles Deus o livrou. E Deus sempre o livrará de qualquer problema. E é um salmo muito lindo, onde o salmista chega a um ponto. Sabe quando você está muito feliz com uma pessoa e você quer dar um presente para ela? Né? Às vezes você tá tão contente, né, com a pessoa, você tá tão alegre que você sente aquela vontade de dar um presente para ela, né? E você quer mostrar sua gratidão por algo, né? E é assim que o salmista se sente. O salmista, ele tá tão feliz com Deus, ele tá tão grato, ele tá tão contente com o que Deus tem feito, que ele quer mostrar que tá agradecido. Né? Então a gente sente isso na nossa vida, né? Às vezes uma pessoa fez algo, uma pessoa tá fazendo algo e você quer dar um presente para ela, né? Agradecer pelo que ela tá fazendo, pelo que ela fez, né? E o salmista quer isso. Só que o salmista chega numa questão. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono do ar que eu respiro. Deus é o dono de tudo. O que eu posso dar para ele que já não seja dele? E é sobre isso esse Salmo 116. E o salmista chega a uma conclusão do que ele pode dar para Deus, gente. E é lindo. E é isso mesmo. A essa conclusão que esse salmista chega é o que a gente pode dar para Deus. Porque é difícil a gente pensar em algo que a gente possa dar para um Deus que é o dono de tudo, né? O que eu vou dar para um Deus que é o dono de tudo? Eu vou comprar um presente com o dinheiro que é dele, né? O dinheiro é dele. Eu vou comprar o que para esse Deus? Eu vou dar o que de presente para esse Deus? E o salmista diz pra gente o que nós daremos para esse Deus. Amém. A paz, Jéssica, a paz, Duda, amém, que entraram aí durante a explicação. Amém. Eu vou fazer a oração agora, amém, e a gente vai começar então a falar sobre o Salmo 116. É um salmo lindo demais. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, a tua palavra é bela. Ah, a tua palavra é doce, Pai. A tua palavra é linda, a tua palavra é sábia. Obrigada, Senhor, por ter nos deixado essa palavra maravilhosa, essa sabedoria, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigada pela tua generosidade. Obrigada por ser tão bom conosco. Obrigada, Senhor, por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, não nos entregar, Pai, aquilo que nós somos dignos, mas obrigada por nos conceder a tua graça, nos conceder da tua misericórdia, da tua bondade. Amém.
Obrigada pela tua fidelidade, Deus. Amém. Meu Senhor, se revela a cada um de nós nesse momento. Torna a tua palavra simples, torna a tua palavra clara aos nossos ouvidos, à nossa mente, aos nossos corações. Nos dê entendimento, Pai. Que a tua palavra seja irresistível, Pai. Que venhamos a mergulhar em Ti, que venhamos a mergulhar na Tua presença, que venhamos a mergulhar na Tua palavra. Que venhamos a lê-la, meu Deus, com aquela ansiedade de queremos saber sempre mais, de queremos ver o que vai acontecer. Que tenhamos essa ansiedade com a Tua palavra, Pai. Que venhamos a querer sempre saber o que vai acontecer, o que vem depois, o que o Senhor está querendo dizer. Amém. Que tenhamos esse amor, essa vontade, esse desespero que às vezes nós temos com as coisas do mundo. Às vezes nós temos o desespero em querer saber o que vai acontecer em uma novela. Às vezes nós temos o desespero em saber o que vai acontecer em uma série. Às vezes nós temos o desespero em maratonar uma série inteira em uma noite. Que venhamos a ter essa disposição para Ti, porque a Tua palavra diz isso. A mesma disposição que nós temos para o mundo, nós temos que ter para Ti, Deus. Que venhamos a ter a mesma disposição. Que venhamos a ter a mesma sede, a mesma fome, a mesma vontade. Que venhamos a ler a Tua palavra com prazer. Que venhamos a buscar entendimento. Que venhamos a refletir sobre ela. Que venhamos a querer conhecer cada vez mais a Tua verdade libertadora, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, nos perdoe. Nos perdoe pelas nossas fraquezas. Nos perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Senhor. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor disse um dia para Moisés que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor disse que o Senhor é um Deus que perdoa o pecado, a iniquidade, a transgressão. O Senhor disse um dia que o Senhor tem prazer num pecador arrependido. O Senhor disse um dia que uma oração quebrantada o Senhor não rejeita. Um coração aflito o Senhor não ignora. Então, amém, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos ensine a ser melhor, Deus. Nos ensine a sermos melhores, Pai. Amém. Meu Deus, nos entrega um novo coração. Um coração como o Teu, Pai. Um coração conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ensina a Te obedecer. Nos ensina a praticar a Tua vontade, a andar nos Teus caminhos. Nos ensina, Pai. Amém. Meu Senhor, que o Senhor me use, que a Sua infinita misericórdia me alcance e o Seu Espírito Santo me use. Que da minha boca saia somente a Tua verdade, saia somente a Tua palavra, saia somente a Tua mensagem, Pai. Amém. Que o Seu Espírito Santo derrame sobre mim ousadia, derrame sobre mim intrepidez e que eu venha falar da Sua palavra de uma forma irresistível, de uma forma apaixonante, Senhor. Que todo aquele que ouvir, meu Deus, a Tua palavra, sinta o bom gosto que ela tem. Que essa pessoa venha querer prová-la cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa venha buscar cada vez mais a Tua presença. Meu Deus, nós também perdoamos a todo aquele que nos ofendeu, a todo aquele que nos machucou, porque a Tua palavra diz que para que sejamos perdoados, nós precisamos perdoar. O Senhor é um Deus que retribui aquilo que nós fazemos. Amém, Deus. Nos ensina a sermos melhores. Amém, Pai. Nos dê um novo coração, nos dê uma nova mente, Pai. Nos transforma por completo, nos faz mudarmos de atitude, Pai, amém. Que venhamos, meu Deus, a demonstrarmos a nossa fé em obras também, e não somente em fé. Como a Tua palavra diz, a fé sem obras é morta. Que venhamos a compreender isso e que venhamos a andar segundo Cristo andaria nessa terra. Que venhamos a fazer o que Cristo faria nessa terra. Que venhamos a decidir conforme Cristo decidiria. Que venhamos a pensar antes de qualquer coisa o que Cristo faria em meu lugar. Que venhamos a pensar dessa forma, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma das vidas, Pai, que estão sendo alcançadas por esse estudo. Que o Senhor abençoe esse projeto.
Que o Senhor expanda, meu Deus, esse projeto e que ele ultrapasse ainda mais barreiras, ainda mais fronteiras, que todas as barreiras sejam quebradas e que a sua palavra corra sem obstáculos, Senhor, em nome de Jesus. Que cada uma dessas pessoas seja abençoada pelo teu grande poder, Pai. Amém. Abençoa cada uma dessas vidas, Pai. Venha com seu fogo, meu Deus, e incendeia cada uma dessas pessoas. Usa cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que venhamos a ser um canal de bênção nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos livra de todo o mal, Pai. Que o seu exército seja ao nosso favor. Que o seu exército lute por nós. Maior é aquele que conosco está. Nós não te rejeitamos, Deus, de forma alguma. Porque nós não dependemos das circunstâncias em que vivemos. Porque nós confiamos em ti. Nós sabemos que o nosso galardão, que a nossa herança não é para essa terra. Mas nós confiamos em ti. Nós confiamos em ti. Porque a tua palavra diz que quem confia em ti não é frustrado. Quem confia em ti jamais é decepcionado. Amém, Deus. Amém. Amém. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre o Salmo 116. Amém, Ricardo. Amém. Amém. Amém, Adriano. Amém. Amém. Teve gente que entrou durante a oração, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz a todos que entraram durante a oração. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 116. Gente, o Salmo 116 é um salmo muito lindo. É um salmo muito lindo. Como eu disse hoje no início da aula, vou falar agora de novo. Bastante gente entrou agora. Sabe quando alguém faz algo pra gente e a gente tá tão feliz com o que essa pessoa fez, a gente é tão grato que a gente quer dar um presente pra essa pessoa? Essa pessoa é tão boa pra gente que a gente quer dar um presente pra demonstrar a nossa gratidão, né? Isso acontece. E Davi, né? O Salmo 116, geralmente ele é atribuído a Davi. E a gente vai considerar ele como sendo de Davi. E Davi, ele tá nesse patamar. Ele tá muito contente com Deus. Ele tá muito feliz com o que Deus tem feito. E ele quer dar um presente para Deus. Ele quer mostrar para Deus que ele é grato. Ele quer mostrar para Deus que ele é muito agradecido. E o que ele vai comprar de presente para Deus? Um perfume, né? Vai entregar um boi em sacrifício? O que ele vai dar para Deus para demonstrar para Deus a gratidão dele? E então surge um problema. Davi para e fala, pô, tem um problema aqui, porque Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de todas as coisas. Então, o que eu vou dar para Deus se Deus é o dono de tudo? Tudo que eu der para ele, ele já é o dono. Deus é o dono dos animais. Deus é o dono da prata, do ouro, da riqueza, do dinheiro. Deus é o dono de mim. Deus é o dono do ar que eu respiro. O que eu posso dar para Deus que Deus já não seja o dono? Que já não seja dele? E então surge essa questão. E Davi se questiona, o que é que eu posso dar? E ele fica refletindo sobre o que é que ele pode dar para Deus. E ele chega a uma conclusão. Gente, que conclusão linda que ele chega. E realmente é a única conclusão que se pode chegar, é essa que ele chegou. Tem toda a lógica. É a única coisa que a gente pode dar para Deus, é isso que ele chegou. Diz assim no versículo 1. Amo a Deus. Ah, como eu amo a Deus. E eu o amo porque ele ouve a minha voz. Quando eu falo com ele, ele me ouve. E ele ouve o que eu falo, ele ouve o que eu peço. Ele atende as minhas orações. Há uma diferença entre ouvir e escutar, né? E aqui o que Davi está dizendo é isso. Eu amo a Deus. Como eu amo a Deus? Porque ele não só me ouve, ele também me escuta. Porque eu já falei sobre isso. Ouvir não significa escutar. Às vezes a pessoa tá aqui parada na tua frente, você tá falando, a pessoa tá pensando em várias outras coisas. Se você vai perguntar pra pessoa o que você disse, a pessoa não sabe. Porque a pessoa não estava te escutando. A pessoa até ouviu um som, um eco vindo, alguma coisa ou outra, ela vai ter até lembrado, mas ela não sabe realmente o que você disse. Porque ela não estava prestando atenção no que você estava falando. E é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, Deus não só ouve a minha voz, mas Deus presta atenção no que eu digo.
E eu o amo tanto, porque Ele atende as minhas orações. O que eu falo, Ele escuta e Ele atende. Ele sabe do que eu estou falando. Ele está prestando atenção no que eu estou dizendo. Ai, como eu amo esse Deus. No versículo 2, Davi diz: eu sei que Ele ouve a minha voz e que Ele escuta o que eu digo, que Ele presta atenção no que eu falo, porque Ele inclinou para mim os ouvidos dele. Ele me deu o que eu pedi. Ele atendeu a minha oração. E é por isso que eu sei que Ele presta atenção no que eu digo. E é por isso que eu vou invocá-lo sempre, enquanto eu viver. Porque eu sei que Ele me escuta. Eu sei que Ele presta atenção no que eu falo. E é por isso que eu vou continuar falando com Ele. Enquanto eu viver, eu vou continuar falando com Ele. Porque eu sei que Ele presta atenção no que eu digo. Existem pessoas, às vezes, que a gente vai conversar com elas, né? Às vezes, eu conheço pessoas assim. Eu vou conversar, vou falar algo pra essa pessoa. A pessoa me corta e começa a falar dela, né? Você tá querendo falar uma coisa assim, né? A pessoa já vai e corta, começa a falar dela referente àquilo. Essa pessoa não tá te escutando, né? A pessoa quer falar dela. Ou então existem pessoas que você fala, a pessoa tá pensando em outras coisas, tá nem te ouvindo, né? Aí no final, às vezes você tá falando com seu esposo, no final ele foi e fez o que você falou que não era pra fazer, porque ele não te escutou. Mas Deus não. Deus te escuta com atenção. Sabe aquela pessoa que você tá falando, ela faz assim pra ouvir? Pra prestar mais atenção, pra não ter dúvida do que você tá falando? Não, deixa eu entender direito o que você tá falando. É Deus. É isso que Davi tá dizendo. É Deus. Deus é assim. Ele presta muita atenção no que eu digo. E é por isso que eu vou sempre falar com ele. Enquanto eu viver, eu vou continuar falando com ele, porque eu sei que ele me ouve. Eu sei que ele me escuta. No versículo 3, Davi diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Aqui Davi está dizendo: coisas me cercaram que me levariam à morte. A morte era certa. Era um problema muito sério, onde a morte era a única saída. Quem olhava para minha vida falava: é o fim dele. Já era. Então Davi diz: e neste momento, quando eu achei que era o meu fim, quando eu achei que eu estava cercado pela morte e a morte era o único fim possível para mim, nesse momento eu comecei a ficar angustiada. E era uma angústia de inferno. Era uma angústia terrível. Era uma angústia de quem está no inferno. Começou a se apoderar de mim. Eu comecei a ter muito medo. Eu comecei a ficar muito angustiada. E eu achei que eu ia morrer. Então eu caí numa tribulação e numa tristeza enorme. Então bateu a depressão. Bateu a tristeza. E eu fiquei muito perturbado. Porque eu achei que era o meu fim. Eu achei que eu ia acabar daquele jeito. Então, no versículo 4, Davi diz: então, neste momento, eu decidi falar com Deus. E eu disse para ele: Deus, me salva. O Senhor é o único que pode me tirar desse lugar que eu estou. Me ajuda. Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Então, neste momento, eu percebi como Deus é compassivo. Oh, meu Deus, como Ele é justo. Como Ele é misericordioso. Porque Ele me salvou. Porque Ele me ouviu. Ele me tirou daquele lugar que eu estava. Ele ouviu a minha voz aflita. Ele me tirou daquela aflição. E eu pude perceber que Ele tem compaixão de mim. Ele se comove com a minha dor. E Ele é justo. Ele sabia que eu não merecia aquilo. Ele é justo. E Ele é misericordioso.
Porque ainda que eu merecesse pelos pecados que eu já cometi, Ele é um Deus que não me dá segundo o que eu mereço. Ele não retribui segundo os pecados que eu cometi, porque Ele é misericordioso. E eu descobri isso quando eu clamei a Ele. No versículo 6, Davi diz, Deus olha pelo simples. Deus olha para aquele que é humilde. Deus olha para aquele que está prostrado, que está se humilhando a Ele. Deus olha por esse que o busca verdadeiramente. Ele olha. E eu fiz isso. Eu me humilhei para Ele. Que nem Ana, né? Ana se humilhou para Deus ali naquela oração que Deus atendeu entregando Samuel para ela. Ela se humilhou muito, aquela mulher. Ao ponto de parecer uma bêbada, né? E aqui Davi está dizendo isso. Eu me humilhei. Eu me humilhei verdadeiramente a Deus. E Ele me salvou. Ele me tirou daquela situação que todo mundo achava que era impossível sair. Ele me tirou. Então, no versículo 7, agora Davi vai falar com a alma dele, né? É muito comum Davi falar com a alma dele, né? Eu até acho que esse salmo aqui é realmente de Davi. Davi vai falar com a alma dele agora. Ele fala, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Davi está dizendo aqui, minha alma, se acalma, já passou. Agora você pode ficar sossegada, porque Deus tem sido bom para você, minha alma. Você não precisa ficar aflita. Para Davi estar falando isso, provavelmente Davi devia estar em algum pânico aqui, né? Uma crise de pânico, alguma coisa assim. Porque o que acontece? Davi está dizendo aqui que não tem motivos da alma dele ficar aflita, mas a alma dele está ficando aflita, está ficando perturbada. Então, provavelmente, ele está numa crise de pânico, assim, né? Nada aconteceu, mas aquela crise de ansiedade, crise de pânico, ele está assim, pelo jeito, né? Ele tá numa crise de ansiedade, uma crise de pânico. Ele não tá preocupado com o que já foi, ele tá preocupado com o que virá, ele tá preocupado com alguma coisa que pode acontecer. Então, ele fala pra alma dele, pra ela se acalmar. Ele fala, alma, se acalma. Se acalma. Você tem que ficar calma, porque Deus já resolveu o problema. Olha, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Deus é muito bom pra você. Então se acalma. Realmente, Davi tá fazendo igual. Sabe aquelas pessoas que entram em pânico, né? E acham que alguma coisa ruim vai acontecer com ela? E você fala, calma, não tem nada, não tem ninguém te perseguindo, tá tudo bem. Respira fundo, olha, tá tudo tranquilo. Tá vendo? Ninguém tá te seguindo, tá tudo bem. Respira fundo, calma, calma, você tá em segurança. Não precisa temer. É isso que Davi tá fazendo com a alma dele. Calma, você tá em segurança. Deus é por você. Deus é muito generoso. Deus tem sido tão bom com você. Por que você tá com medo? Por que você tá temendo? Calma. Então, no versículo 8, Davi diz, pois livraste da morte a minha alma. Livraste-me das lágrimas. Livraste das lágrimas os meus olhos. Livraste da queda os meus pés. Davi continua falando com a alma dele. Calma. Deus tem sido muito bom para você. Você tá com medo do quê? Tá temendo o quê se Deus tem sido tão bom para você? Deus tem livrado os meus olhos das lágrimas. Eu chorei tanto, eu já sofri tanto, já derramei tantas lágrimas. Mas Deus tem me livrado disso e agora eu já não derramo mais lágrimas. Hoje eu sorrio, hoje eu sou feliz. Deus me livrou das lágrimas. Quando o meu pé estava para cair, quando eu estava para cair, para ter uma queda, Deus me sustentou. Deus livrou os meus pés de cair. Quando eu estava para morrer, quando eu achei que algo era para minha morte, Deus me livrou. Então, alma, por que você está perturbada? Você está com medo do que, alma? De homens? Está com medo das circunstâncias? Você não precisa temer a nada, minha alma. Deus é com você. Deus tem sido tão bom para você. Descansa,
Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, no versículo 9, Davi diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Está tudo bem, minha alma. E agora eu vou fazer minha parte. Eu não quero me afastar desse Deus que me salvou. Eu não quero me afastar desse Deus que mudou a minha vida. Agora que Ele me restabeleceu, agora que Ele entregou o meu milagre, agora que Ele mudou a minha história, eu vou andar na presença dEle enquanto eu viver. Até a morte, até que Ele me leve. Eu vou continuar andando na presença dEle. Eu não desisto mais desse Deus. Não. No versículo 10, Davi diz: eu acreditei. Eu estava acreditando, eu acreditava. Ainda que eu tenha dito que eu estava muito aflito. Mas no fundo eu acreditava. Davi está dizendo aqui, eu acreditei, eu confiava que Deus ia agir. Ainda que da minha boca saíssem palavras dizendo que eu estava em aflição. Ainda que da minha boca demonstrasse que eu estava em uma tremenda aflição. Mas meu coração acreditava que Deus algo faria. Aí no versículo 11, Davi diz: na minha perturbação, naquele momento de loucura que eu estava vivendo, eu cheguei a falar que todo homem é mentiroso. Eu já não acreditava mais em ninguém. Já não acreditava mais na humanidade. Mas Deus me acalmou. Mas Deus me mostrou que não é bem assim, né? Parece bastante com Elias, né? Tem um momento na história onde Elias fala: ai, Deus me mata, só tem eu aqui. Ninguém mais te ama, Deus, só eu te amo. E Deus fala: oh, Elias, menos. Tem muita gente ainda lá viva que me ama, que não dobrou os joelhos para Baal. E eu deixei todos eles lá vivos, Elias. Não é só você não, Elias. E Elias, porque ele estava sofrendo, né? Ele achava que era só ele. E às vezes a gente tem essa sensação, né? A gente tá sofrendo, a gente acha que é só a gente, né? Ninguém mais sofre, só a gente sofre. O sofrimento veio todo pra gente, né? E é isso que ele tá achando aqui. No momento que eu tava sofrendo, era só eu que tava sofrendo. Ninguém mais sofria, só eu sofria. E ele disse, nesse momento eu pensei, a humanidade tá perdida. Então Deus me mostrou que não. Aí no versículo 12 agora ele fala, né? Ai, o que eu vou dar para Deus em troca de todos os benefícios que Ele tem feito a mim? A verdade é que Deus tem sido tão bom comigo, mas tão bom. O que é que eu posso dar para Ele de presente? Por causa da bondade dEle. Para dizer para Ele que eu tô feliz, que eu tô agradecido. O que eu posso dar? Se tudo é dEle. O que eu posso dar para ela? Para alguém que já tem tudo, né? Tudo que eu der já é dele. E o que eu vou dar? E ele para e pensa, o que eu vou dar? Se eu quiser cantar uma canção, a verdade é que eu tô dando para ele o que já é dele, porque o ar que eu respiro é ele que me dá, é dele, não é meu. Se eu inventar de queimar um boi, é dele. Se eu inventar de comprar alguma coisa cara, é dele. O ouro, a riqueza, prata, o dinheiro é dele. O que eu posso dar para Deus? Sendo que Deus é o dono de tudo. Então, no versículo 13, ele teve uma ideia. Já sei. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Qual é o presente que eu posso dar para Deus? Ser salvo. Esse é o maior presente que eu posso dar para Deus. Ser salvo. Ser dele. Uau, que lindo, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. Qual é o presente que eu posso dar para Deus? É ser salvo. É ser dele. É invocar o nome dele. É buscar a salvação. É buscar olhar a face dele. Esse é o maior presente que eu posso dar para Deus. Ser dele. É aquilo que o Novo Testamento diz, né? Hoje não existem mais sacrifícios de eu chegar, matar um bode e entregar o bode para Deus. Não. O Novo Testamento diz que não existe mais esses tipos de sacrifícios.
Mas o Novo Testamento diz que há um sacrifício que é exigido hoje. Só um. De cada um de nós. É o sacrifício vivo. O que é isso? É eu matar a minha carne estando vivo. Esse é o maior sacrifício que tem. E é o único que é exigido. Eu sacrifico a minha carne, mas eu permaneço vivo. O que quer dizer isso? Eu digo não para a minha carne. Eu rejeito a minha carne. Esse é o maior sacrifício. Hoje, é o único, na verdade, o único sacrifício hoje exigido é esse. É eu sacrificar a minha carne em vida. Sacrificar a minha carne e continuar viva e sacrificando ela. Dizendo não para ela. Naquela luta entre a carne e o espírito. É eu matar a carne. Eu mato a carne. Eu mato a carne. E a Bíblia diz no Novo Testamento que esse é o sacrifício de hoje. Hoje eu tenho que matar a minha carne. Eu não tenho que matar boi para entregar para Deus. Não tenho que matar galinha. Não tenho que matar nada disso. Eu tenho que matar a minha carne. Mas não é matar a minha carne e me suicidar. É matar a minha carne e continuar viva. É matar a minha carne em vida. Eu continuar matando a minha carne e continuar viva. Matar a minha carne, os desejos da minha carne. Esse é o maior sacrifício. E aqui é tão lindo, né? Davi diz, eu tive uma ideia do que eu posso dar para Deus, o presente que eu posso dar para Deus. Ser salvo. E esse realmente, gente, é o maior presente que a gente pode dar para Deus. O que a gente pode dar para Deus que já não seja de Deus? Eu vou cantar uma música aqui, gente, quem me dá o ar que eu respiro é Deus. O ar que eu respiro é de Deus, não é meu. Se Ele quiser tomar, Ele toma, eu morro. O ar que eu respiro é dele. Então, se eu cantar alguma música, qualquer coisa que eu faça com esse ar, já é dele, o ar é dele, não é meu. Se eu pegar o dinheiro e abrir uma igreja, abrir, sei lá, qualquer lugar, gente, eu não tô fazendo nada para ele. O dinheiro é dele. Não há nada que eu faça que já não seja dele. Mas Davi achou uma solução. Eu me entregar para ele. Se eu não for salva, eu não sou dele. Existe uma coisa que ainda não é dele. Eu. Então, se eu não for salva, se eu for condenada, eu não serei dele. Serei lançada lá no lago de fogo e enxofre e não serei de Deus. Então, qual é o maior presente que eu posso dar para Deus? É ser salva. É invocar o nome dele e ser salva. Então, no versículo 14, Davi diz: eu cumprirei os meus votos a Deus, na presença de todo o seu povo. O que eu preciso fazer para ser salva? Cumprir os meus votos. Que voto? Eu não fiz voto nenhum. Fez sim. No dia que você foi batizado, você fez um voto. Eu não tô falando de batismo de água, não. Eu tô falando do batismo em Jesus Cristo. A gente já estudou isso, né? Existem 3 tipos de batismo. Batismo nas águas, no Espírito Santo e em Cristo, né? Quando a gente é batizado em Cristo, porque na verdade o batismo nas águas não tem nenhum. Ele é uma metáfora, ele simboliza algo que já aconteceu no mundo espiritual, mas ele não muda nada espiritualmente, né? Ele é, mas na verdade ele é uma manifestação de consciência, né? O batismo nas águas, ele não muda nada espiritualmente, ele só manifesta a consciência que eu tenho de que eu tenho que mudar, porque eu renasci, é isso que é o batismo nas águas. Mas a verdadeira mudança espiritual está no batismo em Cristo e no batismo no Espírito Santo. Então, que voto é esse que eu fiz? Não fiz voto nenhum, fiz sim. Quando eu fui batizada em Cristo, quando eu recebi o Espírito Santo, eu fiz um voto. Eu fiz um voto de santidade. Eu fiz um voto de andar como Cristo nessa terra. Que eu tenho que cumprir esse voto. Eu fiz um voto de obediência. Eu tenho que ser obediente a Deus. E é isso que Davi está dizendo. O maior presente que eu posso dar a Deus é ser salvo, é obedecer a Ele, é invocar o nome dEle. É o maior presente que eu posso dar a Deus. Samuel disse isso para Saul, lembra? Quando Saul ia lutar, já estava perto da guerra começar e Samuel não chegava.
E Samuel que ia fazer o sacrifício. Samuel era sacerdote. Samuel que podia. A gente lembra que só o sacerdote podia fazer sacrifício. E Saul estava muito nervoso esperando Samuel. Samuel não chegava, Samuel não chegava. Saul foi e fez o sacrifício, né? A gente lembra que, na verdade, Saul fez o sacrifício por meio de um sacerdote que tinha lá, né? Não foi o próprio Saul que fez o sacrifício. Mas ele usou um sacerdote que tinha lá. Mas havia um problema. Quem deveria fazer o sacrifício era Samuel, não o outro sacerdote. Ele devia esperar. E aquilo era um teste. Deus ainda falou, isso era um teste. E você foi reprovado. Eu fiz de propósito Samuel chegar em cima da hora para te testar. Para testar se você era obediente. Então a gente lembra que Saul foi reprovado. Saul, ele estava seguindo religiosidade. E ele não estava seguindo obediência. O que Saul entendeu? Para eu ganhar a luta, tem que ter o sacrifício. Se eu não fizer o sacrifício, eu vou perder a luta. Então, eu vou fazer o sacrifício. Ainda que quem tem que fazer o sacrifício não chegou. Então, eu vou e faço. Porque o importante é o sacrifício. Então, Samuel chega e fala assim, ô Saul, Deus se agrada mais da obediência. Deus se agradaria mais se você fosse obediente. Se você fosse obediente, você ganharia essa guerra. Não é o sacrifício que importa para Deus. É a obediência. E Samuel falou isso. O princípio de tudo, a base de tudo é a obediência, né? Desde lá do Jardim do Éden, né? Qual era o princípio lá? A obediência. Deus falou para não comer, não vai comer. Da árvore do fruto proibido, não vai. É a obediência. A gente precisa ser obedientes, né? Qual é o melhor presente que eu posso dar para Deus? Obediência. É invocar o nome dele, é ser salvo. E aqui ele diz, versículo 14, cumprirei os meus votos a Deus, na presença de todo o seu povo. Eu vou ser exemplo. Eu vou ser exemplo. Eu vou obedecer a Deus na frente de todo mundo. Ainda que todo mundo esteja rindo da minha cara e me chamando de careta. Ainda que todo mundo olhe para mim e fale, ai, que bobona. Eu vou cumprir na frente de todo mundo. Eu não vou ter vergonha de te obedecer na frente dos outros. Ainda que todos falem mal de mim, que digam que eu sou careta. É isso que Davi está dizendo. Eu vou cumprir na frente de todo mundo. No versículo 15, Davi diz algo muito bonito. Ele fala, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Davi está dizendo aqui que a vida de um santo vale muito para Deus. Muito mesmo. Vale mesmo. Ao ponto dele ter entregue o filho dele por nós. Vale muito. Muito mesmo. E Davi está dizendo aqui, quando um santo morre, Deus sente. Deus não se agrada quando um santo morre. Porque a vida daquele santo custou muito. A vida daquele santo é muito valiosa. Deus pagou alto por aquela vida. Ele dá muito valor àquela vida. Deus não tem alegria, né? Deus não quer que um santo morra logo. Não, é muito valiosa a vida do santo para ele. E esse Davi está dizendo aqui, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus, ele faz de tudo para deixar o santo dele vivo. Porque a vida desse santo é muito valiosa para ele. E a morte também. Por quê? Porque esse santo vai sofrer só uma morte. Ele não vai sofrer a segunda. E a morte desse santo é muito valiosa. Porque agora ele vai descansar e esperar o grande dia para ser ressuscitado e receber o corpo incorruptível. A morte dele vale muito. Deus pagou muito caro. Deus dá muito valor a quem é santo. Deus dá muito valor à vida de um santo. E é isso que Davi está dizendo. Não, Deus não ia me deixar morrer de qualquer jeito. Deus não ia me deixar morrer à toa. Porque a minha vida é muito valiosa para Ele. Deus vai me deixar morrer quando for o momento certo. Porque a minha vida vale muito para Deus. Aí no versículo 16, Davi diz, Senhor, deveras sou teu servo. Teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias.
Davi está dizendo, realmente, Deus, eu te sirvo. Realmente eu sou teu. Eu sou o teu servo, eu te sirvo. E eu sou filho de uma mulher que já te servia. Minha mãe também te servia, Deus. E eu também te sirvo. E o Senhor quebrou as minhas correntes. O Senhor me libertou de tudo que me aprisionava. O Senhor me libertou. E é por isso que eu te sirvo. Então, no versículo 17, Davi diz, eu vou te oferecer sacrifícios de ações de graça. Eu só quero te agradecer. Eu só vou te agradecer. E eu vou invocar o teu nome, Deus. Eu vou oferecer sacrifícios de ações de graça. E eu vou invocar o teu nome. Esses sacrifícios de ações de graça, a gente lembra, né? A gente estudou sobre os sacrifícios em Levítico, né? Eu expliquei cada um deles, inclusive o de ações de graça. Antigamente era um sacrifício animal, né? Hoje, o sacrifício de ações de graça, né? Qualquer sacrifício hoje que você for oferecer é esse. É o sacrifício de você matar a sua carne em vida. Então, hoje, a melhor forma de você oferecer sacrifício de ações de graças a Deus é matar a sua carne em vida. É esse o sacrifício. É matar a sua carne em vida. E invocar ao nome de Deus. No versículo 18, Davi diz mais uma vez, eu vou cumprir os meus votos a Deus na presença de todo o povo. Eu vou obedecer a Deus. Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Os votos que eu cumpri quando eu fui batizado, eu vou fazer. Mas não vou fazer escondido com vergonha, não. Não, vou fazer na frente de todo mundo. Sabe aquela coisa? Às vezes a pessoa tá numa rodinha, a pessoa é cristã, a pessoa tá numa rodinha, né? E é falado uma coisa lá que é contrária ao que a Bíblia diz. E as pessoas falam pra ela, e você, o que você acha disso? Aí a pessoa vai e fala uma coisa que é contrária ao que a Bíblia diz, porque ela ficou com vergonha. Porque 4 pessoas falaram uma coisa, ela fala, não vou falar diferente deles. Isso é ter vergonha de Cristo. Porque o evangelho é dele, é de Cristo. Isso é ter vergonha de Cristo. A Bíblia diz que Cristo disse, eu terei vergonha de quem tiver vergonha de mim. Aquele que tem vergonha de mim, saiba, eu também tenho vergonha de você. E é isso que Davi está dizendo, eu não tenho vergonha de Deus. Ah, eu posso estar num grupinho, e o povo falando ali coisa que não tem nada a ver. Mas eu vou falar o que o meu pai disse. Eu vou falar a verdade. Porque eu não tenho vergonha dele. Eu não tenho vergonha do evangelho dele. Não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Não. Aí no versículo 19, Davi finaliza. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Eu vou invocar a Deus, eu vou falar de Deus. Em meio ao povo de Deus, em meio ao povo que não é de Deus também. Não é ser aquele chato, tá, gente? Às vezes a pessoa confunde e vira um crente bitolado, né? Não é ser um crente bitolado, né? Não é você estar em qualquer lugar e ser o crente chato, né? Ai, não pode, não sei o quê. Não, não é isso. Mas a Bíblia diz isso. Pra gente evangelizar, a gente tem que ter sabedoria. Porque se a gente evangeliza sem sabedoria, ao invés de ganhar almas, a gente perde. A gente precisa ter sabedoria para evangelizar. A gente precisa esperar o momento certo para falar a coisa certa. Existe gente que é desesperada e quer evangelizar. E ela fala a coisa certa, mas no momento errado. E ela perde uma alma. Hoje em dia, infelizmente, existem muitas pessoas assim, pessoas traumatizadas porque foram evangelizadas errado. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem um momento certo de falar, gente. Às vezes, sabe, não, é claro, na roda de escarnecedores você não tem que permanecer, você sai. Mas às vezes você tá em um determinado ambiente, sabe? E tá sendo falado alguma coisa
não é de acordo com a Bíblia, tal, você tá vendo que aquilo é distorcido. Você não precisa concordar com aquilo, mas você espera o momento certo, né? De surgir ali, a oportunidade que vai surgir, né? De você falar aquilo. Já teve casos de eu ir em lugares onde a pessoa, por exemplo, era espírita. É gente da família, né? E é espírita. E eu chegava lá, a pessoa, e o meu. Eles falam um negócio que eu esqueci. Não é mensageiro. Eles falam um negócio lá que tem o meu guia, uma coisa assim. Eles falam um negócio assim. E ela ficava falando, o meu guia, não sei o quê. E eu ficava assim, parada, olhando, esperando, gente, a oportunidade. E houve a oportunidade. Aí, no momento certo, quando teve a oportunidade, eu falei para essa pessoa. Eu não comecei a falar que a religião dela é errada. Não comecei a falar, você tá errado, isso daí é pecado, você vai arder no fogo do inferno. Não falei isso. Eu comecei a falar, a Bíblia diz isso, isso e isso. A Bíblia diz isso, isso e isso. A Bíblia diz que isso não existe, que morto não fala por causa disso, disso e disso. E comecei a falar o que a Bíblia diz. Não falei o que eu penso, não falei o que eu acho. Eu falei o que a Bíblia diz. E hoje, gente, ela vai em igrejas evangélicas, hoje ela vai em cultos. Realmente ela entendeu, sabe? Mas assim, a gente tem que ter sabedoria. Às vezes a pessoa quer ficar brigando, vai na casa de um parente, o parente é de uma outra religião. Aí a pessoa quer, né, chegar na casa do parente e ficar falando um monte de coisa. Não é assim. A gente tem que ter sabedoria para evangelizar. Tem que ter sabedoria, né? A gente ganha almas com sabedoria também. A Bíblia diz isso, não é assim, sair no desespero, sair falando no desespero, não. Tem que ter sabedoria. E nesse dia, quando eu comecei a falar, foi tão incrível, né? Quando eu comecei a falar, gente, ela ficou tão interessada que ela me perguntava. Ela, mas isso, isso e isso? E eu ensinando. Olha só, né? Deus separa o momento certo, mas a gente tem que ter sabedoria. Senão, ao invés de ganhar a pessoa, você assusta a pessoa. Aí a pessoa não quer nem te ver, ela vem a chata, né? A pessoa não quer nem te ver mais. Agora, quando você ganha, a Bíblia, o fundamento da Bíblia inteiro, gente, é o amor. É o amor. Você ganha alguém pelo amor. Então você tem que evangelizar pelo amor, né? Evangelizar falando sua religião tá errada, isso daí é de Satanás, isso é dos demônios, não sei o quê. Você não vai convencer ninguém julgando a religião que eles seguem. Não vai. É o amor. Né? Você cuidadosamente vai falando, mas a Bíblia diz isso, isso e isso. Não fala o que você pensa, não fala o que você acha, fala o que a Bíblia diz, né? Então é assim que a gente tem que fazer. Olha, a Bíblia diz tal coisa, a Bíblia diz isso, né? Igual uma vez eu fui, eu tava na casa da minha sogra e tava tendo tava passando na TV um negócio sobre santos. Umas 3 crianças que falaram que viram uma santa, uma coisa assim, da católica, né? E eu tava assim assistindo a televisão falando sobre aquilo, né? E, gente, é muito difícil eu falar sobre religião com essa minha cunhada. É algo muito difícil mesmo. É muito complicado. E eu tava lá assistindo. Ela sentou do meu lado e ela falou assim: sabia que tem gente que não acredita em santo? Eu falei, é minha oportunidade. É meu gancho. Gente, porque eu não falo de religião. Sabe uma pessoa que é difícil, que até zoa você? Se você for falar alguma coisa de religião, ela vai tirar uma da tua cara? Então eu não falo. Aí nesse dia, tava passando essa reportagem na TV, eu lá no quarto, só tava eu ali na casa da minha sogra. Aí minha cunhada chega e fala isso. Você sabia que tem gente que não acredita em santo? Aí eu falei pra ela, assim, mas você sabia que a Bíblia diz que não existe santo? E comecei a explicar pra ela, gente. Aí eu comecei a falar, a Bíblia diz isso, isso e isso, por causa disso. Não se pode, não se ora para morto, morto não faz nada. E comecei a explicar, gente. E ela ficava, mas e não sei o quê? Você acredita que ela começou a me fazer um monte de pergunta? Ela me perguntou até sobre o juízo final. Ela começou a me fazer um monte de pergunta. E é isso, né? A gente tem que ter sabedoria até para evangelizar.
Amém. Amém, gente. Então, a Edna entrou agora, só que a gente acabou a aula, Edna. Acabamos de terminar a aula. Amém. Então, gente, a gente vai finalizar aqui a aula de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos nós, amém, em nome de Jesus, tá? Daqui a pouco eu vou mandar nos grupos a aula gravada para quem quiser assistir, tá bom? Amém, desde o início, amém. Deus abençoe, viu? Esse salmo é muito lindo, né, gente? Glória a Deus, amém. Deus abençoe a cada um de nós, amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Um abraço a todos do Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Até amanhã com a graça de Deus. Amém.